importância do Design Thinking nas empresas é enorme, porque nos dias de hoje, no contexto, né, de muitas mudanças, um contexto onde a digitalização ela está presente na vida dos usuários, onde há um empoderamento maior, né, dos clientes, né, em relação a como eles se relacionam com as empresas, as opiniões deles, né, são vocalizadas através de redes sociais, né, se faz, né, fundamental, é extremamente importante você entender esse cliente, né. Então o Design Thinking é justamente isso, é um processo, né, de pensamento do design que é centrado no ser humano, e nesse caso no cliente. Quer dizer, continuando, a questão de ser centrada no cliente, a partir desse entendimento, né, do cliente, que as empresas vão poder gerar suas soluções mais assertivas. Né. O Design Thinking ele é um processo sistemático para a geração de soluções que enderecem as necessidades do ser humano. Ele é dividido, né, em 3 grandes etapas principais, que a gente chama de imersão, que é quando a gente vai a campo entender os clientes, entender as necessidades, o que o cliente sente, o que ele fala, o que ele faz no seu dia a dia, né? A segunda etapa é a etapa de ideação, onde a gente traz todos esses insights que foram descobertos na fase de imersão, analisa, né, e compila isso de tal forma que as ideias possam ser geradas, né, e direcionadas às necessidades reais que foram identificadas durante a fase de imersão. E uma vez geradas as ideias, que é essa etapa de ideação, de forma colaborativa, né, então é interessante também que quando há essa colaboração de geração de ideias, as ideias são socializadas. A ideia deixa de pertencer a uma pessoa, a outra, né? Então aquela política que existe interna muitas vezes nas empresas, não, sou eu que sou o dono da ideia. Não, absolutamente. A ideia passou a fazer parte do grupo. E aí, uma vez geradas essas ideias, elas são priorizadas e prototipadas, que é a terceira etapa aqui de prototipação, onde a gente valida essas ideias para verificar se, de fato, elas têm tração com o cliente, né, de fato endereçam o que a gente achava que o cliente precisava, né, e aí a gente valida isso e testa através da prototipação. Uma vez definido, né, ok, funciona, aí sim a gente parte para poder implementar. E aí como é que a gente implementa? Né? Implementa através de métodos ágeis. O que eu estava comentando, uma vez geradas essas soluções, protótipos, né, a gente chega a uma lista de requisitos muito mais assertiva do que métodos tradicionais, né? Então, usar o Design Thinking também tem esse componente, além de gerar uma solução para o problema, né, você gera soluções assim, muito mais assertivas que o seu cliente final ele deseja. E aí você se depara então com um problema, como é que eu implemento essas soluções, né? Existe um método também sistemático, ágil, né, de gestão de projetos, que é chamado Scrum, né, que é baseado no rugby, quando todo mundo se junta para poder buscar a bola, né, trazer a bola para o time, que é um processo que privilegia a interação dos componentes, né, do time de desenvolvimento. É um processo que é extremamente ágil, porque ao invés de você pegar os requisitos, né, fazer o design, fazer o desenvolvimento e 3, 4, 5 meses depois você apresentar ao seu cliente, né, final o resultado desse desenvolvimento, você tem ciclos muito curtos através do Scrum, que é o que a gente chama de sprints, né? Então são ciclos curtos de geração de código, e esse código na verdade é um executável. Então isso também é uma outra coisa muito bacana, que a gente acaba com a questão do gerúndio, né? Quando você pergunta, né, para as equipes de desenvolvimento, como é que está o software? Está indo. Tá bem, estamos desenvolvendo. Não, nada disso. Com o método Agile Scrum, você tem um executável final que, ao término de um ciclo de sprint, que normalmente são 2 semanas, você sabe exatamente, aperta um botão, aquele software funciona bem.